Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos novamente nessa famosíssima, nessa inexorável live que a gente faz todo dia sobre ortodontia e planejamento de casos clínicos. Mais uma vez, eu sou Giovanni de Carvalho, CEO do Manhattan, ao som de Joe Dolan, Sixteen Brothers de 1974, uma música e um cantor que eu gosto bastante bem das antigas. Boa noite, Sidoca, seja muito bem-vinda. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de falarmos um pouquinho, aliás, melhor dizendo, de responder algumas dúvidas sobre planejamento de casos clínicos que a gente tem no sistema de planejamento. Não sei se vocês sabem, o Manhattan faz planejamento de casos clínicos em ortodontia já há muito tempo, é a nossa segunda plataforma e atendemos 9 países, são mais de 25 clínicas e adoramos fazer o que fazemos porque é uma possibilidade não só de contribuir para uma ortodontia melhor para os nossos pacientes, mas também aprender com as pessoas que nos trazem casos clínicos e, enfim, que acabam nos ensinando mais do que a gente ensinando alguma coisa a elas, tá bom? Muito bem, então, sem mais delongas, eu sei que você deve estar cansado, sobretudo se já chegou do seu consultório, se atendeu o dia inteiro. Eu separei aqui algumas dúvidas, muita dúvida sobre planejamento, porque como eu estava contando hoje mais cedo para o pessoal do Manhattan, dificuldade de planejamento de caso clínico, na verdade, é um problema universal. Não depende do tipo de escola que você tenha feito, se ela é de uma boa qualidade, se ela não é de uma boa qualidade, se você fez aqui, se você fez fora do país. E eu digo isso porque as dúvidas são basicamente as mesmas e vêm do mundo inteiro, né? Então, como a gente presta o serviço de planejamento para 9 países, eu posso te afirmar com uma certa certeza de que as dúvidas são universais, tá bom? Elas acontecem por uma série de outros motivos que não a sua escola, como, por exemplo, falta de experiência clínica, né? E para isso a gente criou um roteiro, né? Um roteiro pré-programado para que você consiga planejar todos os seus casos clínicos. Não existe caso clínico que você não consiga fazer ortodonticamente. Eu tenho certeza que isso vai potencializar a sua vida no seu consultório enormemente, tá? Enormemente. A gente tem um monte de ex-alunos e de depoimentos que comprovam isso, tá bom? Então espero que você não perca no dia 17 às 20 horas essa Super Masterclass. Deixa eu ver quem está aqui de antemão. Dr. New Dental Laboratório, Dr. Fernando Barreto, novamente grande amigo de faculdade, seja bem-vindo. Doutora Márcia, fantástica, doutora Márcia está sempre aqui com a gente, obrigado mais uma vez pela presença. Doutora Ana, Orto Taubaté, doutor Slim Marçal, Ana Belga, doutora Laser Vero Palácios, Tiago Siloli, Ana Clara Maiorga, eu acho que é isso, doutor Antônio, seja bem-vindo, Samis Dornelas, não sei se é isso ou Samira, né? Seja bem-vinda, Sidoca, já falei, doutor Lucas Prieto, seja muito bem-vindo, doutor Lucas, muito bom ter todos vocês aqui, Raqueline Eustáquio, Letícia Diego Nunes, a doutora Gabriela e por aí vai, e tem muito mais gente aí. Obrigado pela presença, espero que seja de alguma forma esclarecedor em algum ponto ou em todos os pontos, tá? Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, assim que eu puder eu respondo na caixinha de bate-papo também, tá bom? Então, eu vou do começo, obviamente, que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas nessa live, mas amanhã eu estarei aqui novamente, a gente continua e eu tenho muito mais coisas para te mostrar, alguns aspectos que você precisa conhecer para fazer planejamentos de casos com agenesia,
outros tantos com caninos impactados, alguns protocolos de tratamento que são disponíveis e que você tem que conhecer para esses tipos de maloclusão, como todos os outros, né? Hoje, nosso banco de dados no sistema de planejamento está por volta de 3.500 casos já planejados, então tem muita coisa bacana que eu quero te mostrar, tá bom? Então, deixa eu vir aqui para o computador, não se preocupe, eu vou lendo as perguntas aqui para vocês. Dr. Gustavo Beligoli está perguntando sobre a documentação dele, se é possível enviar a documentação para o sistema de planejamento através do IDOC. Não, infelizmente a gente ainda não tem essa integração, você vai ter que tirar suas fotos do IDOC, que é muito simples, né? Fazer esse download e fazer o upload dentro do sistema. A segunda dúvida é sobre a doutora Lígia. Doutora Lígia gostaria de saber maiores informações sobre o curso de planejamento ortodôntico. Nós vamos lançar uma nova turma, muito em breve. É um curso fantástico, ele está agora no formato online. Serão várias aulas, várias aulas somente sobre planejamento de caso clínico e provavelmente vai começar, em abril, tá? O curso tá fantástico e dentro do Manhattan é o curso mais vendido, é o grande queridinho, vai ser, sempre o curso Estratégia, que é o curso para que você consiga planejar qualquer caso clínico no seu consultório de ortodontia. Este curso de planejamento é online e gratuito? Bom, a primeira parte, né, que vai acontecer no dia 17, é totalmente online, totalmente gratuito, sobre planejamento de classe 2. Porém, não dá para falar tudo numa live de 2 horas, ou seja, eu tenho que te falar sobre planejamento de mordida aberta, mordida profunda, classe 1, classe 2, que por si só já é extremamente variável, classe 3 e tudo mais que envolva planejamento. Então, no segundo curso, não, ele tem um valor de investimento que você vai ver que nós vamos pagar para você, de tanta coisa que você recebe, de tanto bônus que vem por aí, mas esse primeiro encontro no dia 17, não, ele é totalmente gratuito e totalmente online, tá bom? Doutora Heloísa Tenan. Doutora Heloísa, o caso enviado para planejamento já está em andamento. Como eu não fiz a colagem dos incisivos com diferença de altura, gostaria de saber se eu colocar um fio com curva de SP reversa no arco superior e acentuado inferior daria certo ou seria melhor eu recolar? Bom, então a doutora Heloísa, ela tem um caso clínico que tem mordida profunda. É nessas situações que você pode fazer a colagem diferencial dos incisivos. Muito bem, ela não fez, ela está me dizendo que não fez por algum motivo, ela não fez a colagem dos incisivos com 0,5 milímetro mais paraincisal. Então veja bem, se você tem uma mordida profunda de origem dentário, o princípio é que você faça intrusão dos incisivos e não extrusão dos dentes posteriores, no caso de mordida profunda de origem dentária. Muito bem, como ela já tinha colado o aparelho e não fez a colagem diferencial com 0,5 milímetro para cima, isso por quê? Porque quando você cola o bracket 0,5 milímetro mais paraincisal, falando especificamente dos incisivos inferiores, você aumenta a deflexão do fio. E essa deflexão, quando o fio volta ao seu formato original, ele tenderá a intruir mais os incisivos, sobretudo os inferiores, que têm uma superfície radicular bem pequena. Ela não o fez e queria saber se usar curva reversa superior e acentuada inferior resolveria o problema. Primeiro detalhe, dona Heloísa, doutora Heloísa, melhor dizendo, é que existe um errinho de semântica aqui. Quando a gente fala em curvas de fio, é sempre acentuada para o arco superior e reversa para o arco inferior, né? Porque a curva normal de SP, ela tem esse formato. E para você deixá-la reta, você tem que revertê-la. Então, dessa forma, toda vez que eu vou colocar aquele fio que tem uma barriga, né?
O ideal é que você fale curva reversa no arco inferior e curva acentuada no arco superior. É o mesmo fio, só que ele muda de nome dependendo do arco que você vai utilizá-lo. E detalhe, sempre a parte anterior do seu fio com curva, ela tem que ficar voltada para o fundo do saco de vestíbulo, tanto no arco superior quanto no arco inferior, tá bom? A curva reversa, que é a sua pergunta, ela substitui a colagem diferencial dos incisivos? Não substitui, tá bom, doutora Heloísa? Por quê? Porque nós utilizamos curva acentuada e reversa para casos de mordida profunda de origem esquelética. Por quê? Porque embora a curva acentuada e a curva reversa promovam em segundo plano um pouco de intrusão dos incisivos, o seu efeito principal é a extrusão dos dentes posteriores, correto? Se você está extruindo dentes posteriores, é porque você tem uma proximidade no sentido vertical das bases ósseas muito curta. Então justifica para isso você fazer extrusão de dentes posteriores e não intrusão de dentes anteriores. Se nós estivéssemos falando de uma mordida profunda esquelética, tudo bem usar curva acentuada ou reversa. Como no seu caso trata-se de uma mordida profunda de origem dentária, você tem que tratar quem está errado. E nesse caso são os dentes que extruíram. É eles quem você tem que intruí-los, tá bom? Então não te aconselharia a trocar essa mecânica não. Ou seria melhor eu recolar? Seria melhor você recolar os incisivos para que você tenha efeito mais intrusivo. Não que seja a única forma de fazer essa correção de mordida profunda, não. Por que eu te digo isso? Porque quando se trata de mordida profunda de origem dentária, a ideia é que você intrua os incisivos, correto? E não é só a colagem diferencial que pode fazer isso para a senhora, não. A senhora poderia utilizar, por exemplo, um arco base de Ricketts, um arco utilidade de Ricketts, ou um arco CIA de Boston, que são mecânicas segmentadas, ou uma dobra de intrusão nos 4 incisivos, que chama-se blowdown, né, no caso dos incisivos inferiores. Tudo daria certo. Por quê? Porque a ideia do planejamento é o caminho que você vai seguir. Entendeu? E planejamento, ao contrário do que muitas pessoas falam, ele não tem muito caminho para chegar no mesmo resultado, não. Eu escuto muita gente falar sobre isso. Não, ortodontia tem vários caminhos que chegam em resultados semelhantes. Eu, com todo respeito, discordo. Eu acho que planejamento tem pouquíssimas situações em que você pode alterar o planejamento. Mas uma vez que você planejou intruir os incisivos, como você vai fazer isso? Beleza, é variável. Você pode usar uma série de coisas, como mini implante na sínfise, puxando diretamente no fio, vai intruir os incisivos, dobra de intrusão, colagem diferencial, entre tantas outras técnicas segmentadas, como arco base de Ricketts, arco CIA, arco de intrusão de 3 peças de Boston. Tudo dá certo porque tudo faz exatamente a mesma coisa, que é intruir os incisivos. Tá bom, doutora Heloísa? Aí, eu vi que a senhora tem mais algumas dúvidas sobre alguns outros planejamentos. Então, vamos a eles. Caso número 1, que ela colocou aqui. Quando vocês se referem ao laceback, seria um conjugado de amarrilho de molar a canino? Sim, doutora Heloísa, sim. Na verdade, laceback é um nome da técnica contínua, tá? E ele é bem descrito pelo Georges Gregory. E toda vez que eu chamo de laceback, na verdade, é um conjugado posterior feito com fio 0,025 milímetros, tá? É um conjugado, um fio trançado, que sempre vai do molar até o canino. Isso chama-se laceback, é uma ancoragem muito fraca, serve para a fase do alinhamento e nivelamento, para o início da fase do alinhamento e nivelamento, e tem como principal função impedir que a sobreangulação das canaletas dos brackets dos caninos acabem sob efeito da deflexão, né, da perda da ativação do fio, empurrando os incisivos para vestibular. Então, toda vez que você não deseja a vestibularização dos incisivos, você fará laceback.
Qualquer outro tipo de conjugado posterior, né, não recebe o nome de Lacey-Beck. Lacey-Beck é sempre um conjugado posterior que vai de molar, o último incluído na mecânica, até o canino. Tá? Você pode fazê-lo assimetricamente em alguns hemiarcos diferentes, ou você pode fazer nos 4 hemiarcos, em casos de biprotrusão ou em casos de alinhamento que você não quer que os incisivos sofram muita proclinação dentária, tá bom? Se eu vou utilizar um conjugado posterior, eu tenho que falar de qual dente a qual dente. Então, conjugado posterior de segundo pré a canino, isso é um conjugado posterior. Conjugado anterior vai de canino a canino, mas eu tenho que te falar quais são os dentes para que você inclua corretamente. Posso fazer um conjugado anterior de canino a incisivo central, por exemplo? Pode também. Agora, por favor, Dr. Eduardo Santos, faça para mim um Lacey-Beck. É sempre de molar a canino, sempre do último molar, incluído na mecânica até o canino. Tá bom, doutora Heloísa? Aí a senhora continua. O paciente possui bastante retração gengival em diversos dentes. Tenho preocupação que com o uso do propulsor mandibular isso possa aumentar e piorar. Teria alguma outra maneira? Então vamos lá, são 2 perguntas numa só. O paciente já tem muita retração gengival, é ideal que você o comunique que as retrações aumentarão em algum grau, independente se você vai utilizar propulsores ou não, tá? Existe um comprometimento periodontal, os artigos do Zenóbio falam muito bem sobre isso, então sim. Agora, do ponto de vista da retração, é importante que você saiba, e agora eu vou falar de alguns artigos do Hans Punches, que fez a avaliação pós-tratamento, pós 30 anos de tratamento ortodôntico. Ele notou que as retrações elas são realmente piores naqueles dentes que já tinham retração na posição inicial ou que estavam muito fora do rebordo. Então isso é até um pedaço da minha tese de doutorado. Quando a gente faz uma proclinação de dente, qual é o dente que vai sofrer mais retração? Aquele que estava mais mal posicionado no início e aqueles que já apresentavam retração gengival previamente. Pode parecer meio intuitivo, mas não é não, tá? Porque nós imaginávamos que mesmo o dente saudável, sem retração gengival, ao fazer um tratamento ortodôntico, a tendência era que todos teriam algum grau de retração gengival. Isso não é verdade, tá? Pelos trabalhos mais antigos, tratamento ortodôntico não causa por si só retrações gengivais. Você tem que ter outros fatores associados. Aí você me pergunta que o propulsor mandibular, se ele pode ou não causar mais retração? Sim, ele pode sim causar mais retração, pelo efeito dentalveolar no arco inferior que qualquer propulsor mandibular causa, né? Ao vestibularizar muitos dentes, você vai aproximar as raízes da tábua óssea vestibular, que dependendo da sua espessura e dependendo da posição inicial que esses incisivos se encontravam, sim, você pode ter aí um recuo da margem gengival depois do tratamento. Obviamente que isso tem que ser associado a uma higiene pobre, tá? Porque toda a retração, toda a recessão gengival, ela acaba por ser uma doença multifatorial, não vai acontecer sozinho. O paciente tem uma excelente higiene dentária, não precisa se preocupar nesse ponto não, tá? Então sim, eu acho que a sua preocupação é relevante. Propulsores podem sim piorar o grau de recessão gengival. Teria alguma outra maneira que substituiria os propulsores mandibulares? Teria, tá? Chama-se mini implante extraalveolar no buccal shelf, tá? Obviamente que os efeitos não são exatamente iguais, mas são muito, muito semelhantes, tá? Então, ao invés de se utilizar, por exemplo, um Forsus, um Powerscope, um Herbst, um Jasper Jumper ou qualquer outro tipo de propulsor, você poderia colocar 2 mini implantes no buccal shelf entre os 2 molares, 2 mini implantes extra-alveolares,
e fazer um tracionamento coelástico do segundo molar na cabeça do mini implante. Isso promoveria uma mesialização de toda a bateria inferior, tá? E por se tratar de uma linha de ação de força muito na região posterior, o efeito sobre os incisivos seria menor, tá? Pelo menos é o que eu imagino que você poderia trocar, porque se você trocar os tipos de propulsores entre si, não ajudaria você, tá? Você teria que fazer uma puxada diferente daquela apoiada sobre o canino, que é o que os propulsores fazem. Então eu te aconselho a puxar da região posterior do arco, tá? Então volto a repetir, embora não seja a mesma coisa, os efeitos tendem a ser muito semelhantes, com uma vantagem, né? Mini implantes extraveolares não têm comprometimento vertical como os propulsores. Os propulsores, depois de um certo tempo de uso, eles tenderão a inclinar o plano oclusal, porque existe um vetor vertical, o que não acontece com os mini implantes extraveolares. Então é importante que você saiba disso também, tá? Uma outra maneira é sempre fazer um torque lingual na coroa dos incisivos, um torque lingual resistente, antes mesmo de entrar com o seu propulsor. Aí, dessa forma, a tendência à proclinação dos incisivos seria muito menor. E mais uma diquinha, você poderia também, vou falar baixo, porque se o Capelosa escutar isso, ele vai achar uma heresia, mas você poderia utilizar o padrão 3 do Capelosa no arco inferior. Por quê? Porque a prescrição Capelosa padrão 3, ela tem um contra-torque, né, dentro da sua canaleta. Então a prescrição, ela permite com que os incisivos vão 6 graus para lingual. Então imagina você começar o alinhamento e nivelamento, ao chegar em fios retangulares, você teria uma contraangulação de 6 graus e aí depois, né, depois do final do alinhamento e nivelamento, ao utilizar o propulsor, você teria menos efeito de proclinação dos incisivos inferiores. Isso é bem interessante também, tá? Os brackets, segundo a pergunta do segundo paciente, os brackets foram colados mais para incisal nos incisivos inferiores para intrusão dos mesmos. É possível que eu consiga resultado com esse mecanismo e dobras de intrusão nos mesmos sem o uso de arco base ou mini implante? Então eu acho que é um pouquinho da pergunta que você fez no primeiro e-mail. É possível, tá? As intrusões dos incisivos, elas podem ser feitas com dobras de intrusão. Lembre-se somente, doutora Heloísa, que essa dobra ela tem que começar na distal do incisivo lateral, aí você vai manter o fio por baixo do setor posterior até a distal do lateral do lado oposto, tá? Então você não vai fazer isso individualmente, mas dá muito certo, chama-se blow down, e é uma dobra de intrusão em que você engloba mais de um elemento dentário, nesse caso os 4 incisivos. Intrui verdadeiramente é um bom recurso também, tá? E aí você não precisaria utilizar nem mini implante, nem arco base. A paciente não seria classe 3 dentária e classe 1 esquelética ao invés de classe 3 esquelética, que foi o que foi sugerido para ela? Não. Por que não? Porque, segundo o que você está me falando, o ANB dela está dentro da normalidade, inclusive. Doutora Heloísa, eu vou te falar uma coisa que não briga comigo não, tá? Mas o que acontece? Cefalometria é importante? É importante, mas nunca como primeiro exame, doutora Heloísa. Por que não? Porque ela é limitada. Isso não sou eu quem estou falando, não. São os trabalhos do próprio Capelosa, do Buston e um terceiro trabalho dele que é do Buston e do Legan. Toda a cefalometria é um exame bidimensional. Ele não consegue contemplar todas as particularidades que a cabeça do seu paciente tem, por se tratar de uma estrutura tridimensional. E mais, né, toda a cefalometria ela não consegue reproduzir as nuances de tecido mole e as influências que o meio externo tem sobre a face do seu paciente. E mais um motivo pelo qual toda a cefalometria é limitada. Lembre-se que cefalometria é um exame de lado.
né? E seu paciente se vê de frente, tirando fotografias, ele se vê de frente. Por esses motivos, eu te aconselho a não utilizar cefalometria como primeiro exame. Não digo que não seja importante, porque mas somente em casos de dúvida, somente num segundo momento. Utilize sempre a face para avaliar as alterações esqueléticas que eventualmente seu paciente tenha, não a cefalometria. Em caso de conclusões discrepantes, ou seja, a face está dando uma coisa, né? Parece que o perfil, por exemplo, tá? Parece que o perfil do meu paciente na face ele é convexo e a hora que eu vou para a cefalometria tá dando que o perfil é reto, né? O NAP tá dando reto. Qual que eu sigo? Sempre a face, tá? Por quê? Porque o número pouco importa. Você tem que partir do princípio que se ele tem um perfil bonito e a cefalometria dá um número muito alterado, você tem que perceber que existe uma compensação do tecido mole e das contrapartes que fazem com que aquele perfil fique bonito e que aquele número cefalométrico fique muito bonito para aquele paciente especificamente. Entenderam? Não tira isso do seu paciente, porque o número pouco importa e ele serve mais para você fazer, mais para que você erre o seu planejamento do que propriamente como um guia que você tem que chegar. Muitas vezes o perfil do paciente é muito bonito, né? E o ANB tá dando 12. E aí você fala, nossa, o ANB tá dando 12. O SNA tá 90. Vou extrair do expresso porque a norma é 82. Você mata o perfil do paciente. Entendeu? Para aquele paciente, o SNA de 90 está muito bem. Então é isso que tem que ser sempre a sua referência, tá bom? Então a ANB dela está dentro da normalidade. Pouco importa. Como é que está a face? Nesse caso, a face da sua paciente, ela notadamente, ela tem uma falta de desenvolvimento do terço médio no sentido sagital. Então ela tem uma atresia na região anterior da face. É isso que importa e por isso que ela é considerada uma classe 3 esquelética, não pelo número cefalométrico em si, tá? Próxima pergunta, número 3, terceiro paciente. A opção para correção dos segundos molares em infraversão foi dado a possibilidade do uso de elástico 1/8 do botão deles ao gancho do inferior. Então, o que foi feito? O sistema de planejamento falou para que ela fizesse um tracionamento do segundo molar que está em infraversão através de um botão colado nesse segundo molar e um elástico 1/8 até o gancho do molar do arco inferior. Correto, é isso aí, pode ser feito dessa forma sim. Porém, isso instruiria o dente em questão, ela está falando do dente de apoio. Sim, doutor Heloísa, instruiria. O ideal é que você prepare a ancoragem antes do uso do elástico. Então, o ideal é você fazer, no mínimo, uma barra lingual no arco inferior, no melhor das opções. Eu digo isso porque é garantido que o segundo molar inferior vai instruir quando você usa um elástico 1/8 apoiado sobre ele. Não necessariamente, vai depender da severidade da maloclusão, do quanto o molar superior ele está intruído, né? E vai depender do tempo que você utilizar esse elástico. Por que não necessariamente o molar inferior, quando você apoia elástico nele, ele instrui? É porque é o segundo molar inferior. E todo segundo molar inferior é naturalmente muito, muito, muito ancorado. Prova disso é que é muito difícil de movimentá-lo. Ele é ancorado porque todo molar inferior tem mais ou menos de 30 a 35 graus paralingual de torque. Isso faz com que a raiz do segundo molar seja muito apoiada na cortical externa, que é um osso extremamente pouco vascularizado. E raízes que ficam em ossos pouco vascularizados tornam os dentes difíceis de serem movimentados, porque onde não existe sangue, não existe cofatores, não existe movimentação ortodôntica, tá? É até um conceito do Tweed, né? Quer ancorar bem os dentes, jogue a sua raiz para a cortical óssea, né? Porque aí naturalmente ele acaba ficando mais ancorado, porque a raiz fica mais próxima de um osso não muito vascularizado, entenderam? Então,
O elástico, sim, pode destruir o seu segundo molar inferior, mas isso vai depender do tempo de uso desse elástico. Se o tempo for curto, se você passar 2, 3 meses com o uso do elástico vertical 1/8 para extruir o molar superior apoiado sobre o molar inferior, não vai ter problema nenhum. Pode fazer com segurança. Se for mais do que isso, é prudente você utilizar uma ancoragem como uma barra lingual no segundo molar antes da aplicação desse elástico, tá? Se eu conseguir fazer um aumento de coroa, passar o fio nele, já iria corrigir e dispensaria o uso deste elástico nessa primeira etapa? Sim, de fato. Então, pelo que eu entendi, o seu molar superior, segundo molar superior, ele ainda não erupcionou totalmente a coroa e está difícil de colar o botão nele, né? Muito bem, se você fizer, não é exatamente o termo aumento de coroa, né? Mas se você fizer uma olectomia e expor melhor a coroa do molar superior, colar um tubo e passar um fio nele, eu vou conseguir extruir o segundo molar sem ter que usar o elástico 1/8 no arco antagonista? Sim, de fato, até porque, ao contrário do que acontece no molar inferior, a extrusão do molar superior acontece muito facilmente, tá? O osso ele é muito menos corticalizado. Só para você ter uma ideia, o segundo molar, a cortical do segundo molar inferior, ela mede 3 milímetros de espessura. A cortical do segundo molar superior mede no máximo 0,8 milímetros. Então veja que a cortical externa do molar superior é infinitamente mais fina, o que torna o dente muito mais fácil de ser movimentado. Então pode sim utilizar o fio, que você vai ter bons resultados na extrusão do segundo molar superior. Seria necessário e interessante abrir espaço para o implante do 45? Depende do que? Da relação molar, né? É possível trazer o molar inferior, 45. Então, 46, né? Seu paciente perdeu 45. Você quer saber se você abre o espaço ou se você fecha o espaço. É possível trazer o 46 para o lugar do 45? Sim, perfeitamente, independente do tamanho do espaço edêntulo que você tenha, que é um ponto de discordância que um monte de ortodontista fala. Ah não, se o espaço é muito grande, se ele tem 12 milímetros, se é o espaço do molar, eu não vou fechar o espaço porque o dente não vem. Não vem por quê? Porque não existe remodelamento ósseo quando, por exemplo, o rebordo é muito fino? Absolutamente. Se você tiver no mínimo 3 milímetros de rebordo, ele vai remodelar com o molar inferior vindo à frente, sim. Então é possível fechar qualquer espaço edêntulo com a mesialização ou a distalização de dentes adjacentes, independente qual seja o espaço e quase independente da espessura do rebordo alveolar que você tenha. Isso não é um limitante. Obviamente que a gente tem que ver as características periodontais desse elemento que a gente quer tracionar. Por quê? Porque se ele já tem uma recessão gengival pré-instalada, é possível que ele piore essa recessão gengival? Sim, é possível que ele piore. Então você traciona, você traz o dente para a região edêntula e ele vem com uma recessão gengival. Isso pode ser um problema? Pode. É um problema relativo, porque a gente pode mandá-lo também para o periodontista para fazer um enxerto periodontal e um enxerto periodontal antes da movimentação ortodôntica, né? Quem falou sobre isso muito bem foi a Birte Nielsen, a dinamarquesa, e a Julia Arfin, né, da Argentina. Então, toda vez que você vai fazer um recobrimento radicular, faça-o antes da movimentação ortodôntica e não depois, como a gente imaginava, tá? São duas grandes ortodontistas que têm um conhecimento extremamente grande com periodontia. Então, sim, é possível você colocar o 46 no lugar do 45, sim. Para isso, você tem que usar um power arm, né? Um braço estendido para que a linha de ação de força passe sempre no centro de resistência do dente. Não vá fazer isso com elástico em cadeia, puxando lá no gancho do tubo do molar, não. Senão o molar vai angular para mesial, que você provavelmente não quer que isso aconteça. Para ele vir de corpo, você tem que usar uma linha de ação de força mais baixa,
tá? Não se esqueça disso. Então tá bom, e o que vai definir se eu vou tracioná-lo ou se eu vou terminar de abrir o espaço para colocar um implante de um segundo pré? São vários aspectos, tá? Que eu vou falar muito no curso do Estratégia que a gente vai ter em abril, tá? Mas eu vou falar alguma coisa também no dia 17 às 20 horas também. No dia 17, se você não se inscreveu, se inscreve lá na bio, tá? Tem um link para você colocar o seu e-mail. Nós vamos dar uma aula fantástica sobre tudo de classe 2 e eu vou abordar um pouco dessas questões também de abertura de espaço ou fechamento de espaço. Defina a relação molar que você quer ter no final do seu tratamento. Eu acho que esse é o ponto mais capital, tá? Sem me alongar muito. Fecha o espaço ou não com o 46? Depende. Qual a relação molar que você terá ao final do fechamento do espaço? Suponha que você tem uma relação de classe 2. Isso quer dizer que o seu molar superior está à frente do segundo molar inferior. Se eu trouxer o segundo molar para frente, eu não ganho uma relação de classe 1. Então é vantajoso você fechar o espaço do 45? Sim, nesse caso é extremamente vantajoso porque não existe uma outra posição mais estável para a região posterior do arco que não seja a relação de chave de molar, tá? Aquela relação de classe 1, entendeu? Então, nesse caso, se você mesializar o segundo molar para a posição segundo molar não, do primeiro molar para a posição do segundo pré, e você ganhar uma relação de classe 1 ao final dessa mesialização, vale muito a pena você fechar o espaço. Caso contrário, se a relação vai ficar uma relação de classe 3 e não uma classe 3 completa, uma classe 3 no meio do caminho, às vezes a reabertura do espaço para a colocação do implante seja mais recomendada, tá? Um outro ponto capital para você determinar se você vai ou não fechar o espaço do segundo pré que o paciente perdeu é a relação vertical entre os arcos. Por quê? Porque toda vez que a gente mesializa dentes posteriores, a tendência é fechar o terço inferior da face. Isso porque nossa boca abre em formato de tesoura, correto? Se eu pego um dente aqui e puxo ele para frente, a tendência é que você feche a região anterior. Então, se ele tiver uma tendência a crescimento vertical, tiver uma mordida aberta e perder os segundos pré-molares, isso tem que ser bilateral, você migra os primeiros molares para frente para você ter um fechamento da mordida na região anterior, tá? Então, uma mecânica extremamente válida. Muito bem, muito bem. Aí eu vou para o Dr. Henrique Andrade. Tá me falando que faltaram algumas fotos do planejamento dele, segue em anexo, tarará, sem dúvidas, muito bem. E aí eu vou pegar uma única dúvida da doutora Lilian. Boa tarde, estou com dúvida em um caso clínico, fizemos o planejamento ano passado, não sei se ainda podem me atender com a dúvida. Claro que sim, doutora Lilian, estamos aqui para isso, tá? Adoramos fazer planejamento e o acompanhamento deles também, tá? A paciente só retornou agora para realizar o tratamento. Ai, meu Deus, que dó. No planejamento foi idealizado um Bionator. Muito bem. Mas o efeito melhor do Bionator é até os 12 anos. E a paciente já completou os 12 anos. Meu Deus, o que eu faço? Não seria uma abordagem melhor um propulsor mandibular? É controverso o que você está me perguntando, mas vamos começar, vamos por partes. A primeira indagação da doutora Lilian é que o efeito melhor do Bionator é até os 12 anos? Sim e não. Se a gente pegar o trabalho do Renato Biliasi, lá de Bauru, ele fala que, em média, a mandíbula ela tem um pico de crescimento que vai de 8 a 12 anos de idade. Isso vale para todo mundo? Claro que não, tá? É extremamente variável, né, o crescimento dos indivíduos. Você vai ter pacientes que vão crescer até 15 anos,
né? Digo mandíbula, pico de crescimento, tá? Você vai ter pico de crescimento que vai acontecer mais cedo, com 10 anos, com 11 anos. Então, como é que eu sei ao certo se o paciente tem crescimento ativo da mandíbula ou não para utilizar um aparelho ortopédico? A melhor resposta para isso é a análise de mão e punho ou análise carpal, tá? Porque aí você identifica diretamente no tecido ósseo se o osso está ou não crescendo. É muito melhor e, sem dúvida nenhuma, é muito mais fiel do que a simples análise da idade cronológica do paciente, tá bom? Então é a primeira sugestão que eu te dou. Faça uma análise carpal para saber se ele está em crescimento ou não. Diquinha: observe a raiz do segundo pré-inferior. Se ela estiver fechada, provavelmente seu paciente já saiu da fase de crescimento ativo. Se não, se ainda estiver aberto, provavelmente ele ainda tem crescimento ativo, tá? Simples assim. Diquinha do Dr. Omar Gabriel. Se o seu paciente já tem a dentadura permanente completa, você já fez uma radiografia de mão e punho e determinou que ele não tem crescimento ativo mais, aí sim a abordagem seria melhor com propulsor mandibular, sim, tá? Por quê? Porque embora seu paciente, depois do crescimento ativo, vai continuar com uma retrusão de mandíbula, porque isso é esquelético e depende do potencial de crescimento determinado geneticamente, o que a gente consegue fazer depois que o paciente cresce, né? Para de crescer, melhor dizendo. Você consegue compensar nos dentes, melhor dizendo, um problema que é do osso. Então, o que a gente faz com o propulsor? A gente proclina os incisivos e desloca a mandíbula para a anterior para compensar uma atresia mandibular de origem esquelética. Então, você usa o dente para corrigir um problema que é esquelético. Não tem uma outra solução que seja tão benéfica quanto. Tá? Você pode usar elástico de classe 2, vai ter o mesmo efeito, mas os elásticos acabam sendo mais benéficos para maloclusões de classe 2 de pequena severidade, até meia classe 2. Tá? Mais do que meia classe 2, os propulsores costumam funcionar um pouquinho melhor por não depender da colaboração do paciente e só. Tá? Essa é a grande diferença entre elásticos de classe 2 e propulsores. Tá bom, doutora Lilian? Espero poder ter te ajudado e espero ter clareado para todos vocês que estão aqui também sobre essa série de perguntas aqui que me fizeram sobre planejamento de casos clínicos. Nos nossos próximos encontros eu vou também continuar respondendo algumas das dúvidas que chegam, que são milhares, tá, gente? É muita dúvida mesmo. E vou ter a oportunidade também de conversar ao vivo com alguns alunos, ex-alunos e pessoas que têm problemas com os planejamentos dos casos clínicos nos seus consultórios, tá bom? Deixa eu falar quem é que passou por aqui. Dr. Rafael, grande aluno, cara, gente finíssima, obrigado pela presença. Doutora Mica, Patrícia, Dr. Leandro, Lavínia, grande aluna, seja bem-vinda, Lavínia. Fabiano, não sei o que é isso, CRE Jorep, não sei. Doutor Emerson, passando um cafezinho aqui, seja muito bem-vindo, grande camarada de Rondonópolis, se tem um ortodontista bom em Rondonópolis, é o Doutor Emerson, tá? Obrigado pela presença mais uma vez. Doutor Marcelo, doutora Luísa, deixa eu ver quem mais, doutor Augusto, Suzana Vale, eu acho que é isso, tá? Me desculpa se eu tiver falado errado o seu nome. Doutora Ana, doutora Cris Berigo, doutora Simara, doutor Pedro, seja bem-vindo, doutor Pedro, espero que tenha sido esclarecedor para você, tá? Grande aluno. Doutora Laura, Júlia também, seja bem-vinda, doutora Laura, estaremos juntos em breve. Doutora Carla também, a outra aluna fantástica, hoje está cheio de aluna aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Doutora Kellen, doutor Thales,
Dr. Johnny Marçal, saudade de você, meu caro. Ex-aluno fantástico. Doutora Mivla também, seja bem-vinda. Doutora Daiane Freitas, talvez. Doutor Bruno Macedo, se eu não me engano, fez o curso de Estratégia, é lá de Rio Verde, seja muito bem-vindo, de Goiás, cara sensacional. Doutor Geraldo, doutora Neia, doutora Paula Fidelis, gente finíssima também, foi minha aluna lá do curso do aperfeiçoamento há muitos anos atrás. Doutor Alisson Rezende, um beijão, doutor Alisson, sempre presente, um fenômeno da ortodontia também. Doutora Tati, doutora Renata Valença, seja bem-vinda. Doutor Denerson, que estará comigo nessa live para falar dos seus próprios casos clínicos, que eu sei que você tem dúvida. Vamos conversar ao vivo, vai ser um prazer te ajudar. Doutora NSS Tai, não sei o que significa. Doutor Eduardo Santos, Jéssica Rodrigues, doutor Túlio, doutor Cris Silva Medina, seja bem-vinda, doutora Cris. Ana Paula Matar, doutora Camila, grande colega do doutorado, seja muito bem-vinda. Foze 38, deve ser um estrangeiro provavelmente. Bienvenido, muchas gracias por la presencia. Ichandani também, doutora Cris Teixeira, Rania, doutor Antônio e a Sidoca que eu já falei. Obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado. A intenção é que seja dinâmico mesmo o nosso bate-papo. Qualquer dúvida, mande no chat e a gente vai se falando. Um grande beijo, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.